seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de ciências do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos ver qual é a habilidade que essa aula vai trabalhar? Identificar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino. Os seres vivos. Nós já aprendemos que os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, eles crescem ou se desenvolvem, podem se reproduzir e eles morrem. Então, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Por que eu escrevi podem se reproduzir? Porque na natureza nem sempre um ser vivo vai chegar à idade de se reproduzir. Ou às vezes ele até chega à idade, mas não se reproduz. No entanto, de uma forma geral, a gente tem esse ciclo de vida. A gente tem um animal, né, que vai nascer, aqui a gente tem os ovinhos, nasceu o girino. Aí a gente tem um desenvolvimento, no caso do sapo, ele passa por uma metamorfose, mas outros animais podem não passar, outros seres vivos, né, não só animais. Quando o indivíduo está adulto, ele pode se reproduzir e, com certeza, se reproduzindo ou não, ele vai morrer um dia. E o organismo dos seres vivos, ele tem, né, uma adaptação para essas funções. Do mesmo jeito que a gente respira, se alimenta, existe no nosso organismo, no organismo dos seres vivos, mecanismos para eles se reproduzirem, né? Então, a gente tem aqui, olha, os pinguins, né? Os animais têm filhotes, as plantas dispersam sementes, gerando novas plantas. É uma tendência natural dos seres vivos a continuação da sua espécie. Aqui eu coloquei, por coincidência, né, os pinguins e os sapos, que são animais que vão botar ovos. Mas existem outras maneiras de se reproduzirem. Mas o que eu quero que você preste atenção é que cada ser vivo tem uma forma de se reproduzir, tem órgãos destinados a essa reprodução, né, tanto as plantas quanto os animais. E o que a gente vai estudar hoje é, no ser humano, o que é responsável por essa reprodução, pela continuação da vida, pela continuação da vida da espécie, né? Então, da espécie humana. Nós já estudamos alguns sistemas do corpo humano. Então, nós já aprendemos sobre o sistema digestório, que é o sistema responsável, né, por quebrar os nutrientes e deixá-los de uma forma que o nosso corpo consiga assimilar. Nós já estudamos o sistema respiratório, que é responsável por trazer o oxigênio e dispensar o gás carbônico para nutrir as nossas células, porque o oxigênio faz parte da nutrição delas. Nós estudamos o sistema circulatório, que é o sistema que vai fazer o bombeamento do sangue para levar esses nutrientes, para levar esse oxigênio para as nossas células, para que a gente viva. E é muito, muito, muito importante a gente entender uma coisa, lembrar de uma coisa. Sistemas são agrupamentos que nós fazemos para estudar o corpo humano. O organismo é um conjunto de todos os nossos órgãos e nós separamos um do outro para entender melhor, para estudar melhor. Então, a gente tem que entender que cada órgão do nosso corpo é importante para a nossa saúde, né? Você viu antes, por exemplo, a relação entre sistemas digestivo, respiratório e circulatório. E tudo se conecta com tudo no nosso corpo. Então, hoje nós vamos ver o sistema reprodutor, mas
a gente não vai pensar que ele é separado do restante do corpo. Assim como esses sistemas que a gente já viu, eles se relacionam com tudo. No nosso organismo existem órgãos que são diretamente responsáveis pela geração de novos indivíduos. Chamamos o conjunto desses órgãos de sistema reprodutor. São eles que determinam a diferença biológica entre homens e mulheres. Então, existe as diferenças culturais, a gente é que determina, mas existem diferenças biológicas, diferenças físicas. E essas diferenças físicas vão aparecer no sistema reprodutor. O estômago de um homem e o estômago de uma mulher é um estômago. Mas no sistema reprodutor nós temos diferenças visíveis, diferenças evidentes. Quando a gente vai ao médico e fala, é menino ou menina o bebezinho que está vindo aí? Ele vai olhar o sistema reprodutor para saber se é menino ou se é menina. Então, as diferenças biológicas estão determinadas aqui. E esse sistema é um sistema diretamente ligado à reprodução, à continuação da espécie. Por que a professora está falando diretamente ligado? Porque todos os sistemas do nosso corpo trabalham para a nossa saúde e a nossa saúde é importante para isso. Por exemplo, quando a gente fala de uma mulher que vai ter um bebê, ela precisa ser bem nutrida, ela precisa que todos os sistemas, todos os órgãos estejam funcionando bem para que o bebê tenha saúde. Mas esses órgãos aqui que a gente está falando estão diretamente ligados à função de reprodução, de continuação da espécie. Órgãos do sistema reprodutor masculino. Aqui a gente tem um desenho, né, um desenho representando alguns órgãos. Aqui, pessoal, eu vou começar por um órgão que não é do sistema reprodutor. Esse órgão aqui é a bexiga. Oi, professora, mas se você está ensinando o sistema reprodutor, o que a bexiga está fazendo aí? Bom, a bexiga não é um órgão do sistema reprodutor, mas ela está muito ligada a ele. Então, ela fica aqui, né, e ela vai ser representada no desenho para que você entenda o que é que você está vendo, certo? Tudo bem. Nós temos aqui as vesículas seminais. As vesículas seminais são duas, uma de cada lado aqui, né? Você vê elas aqui e aqui. Isso aqui é a próstata. A próstata é uma só. Ela está dividida aqui porque tem a uretra está na frente dela, mas ela não são duas, tá? As vesículas seminais são duas, a próstata é um órgão só que ela está atrás do que você está vendo, por isso parece que ela está dividida. Aqui a gente tem os testículos, também são um par. Os testículos também são um par, né? Um de cada lado. E essa aqui é a uretra. A uretra, ela vai ficar ali dentro do pênis da pessoa, né, do homem. Então, esses são os órgãos principais. Agora nós vamos entender melhor a função de cada um. O sistema genital masculino inclui um par de testículos que fica dentro de uma bolsa escrotal no escroto. Os testículos produzem as células reprodutoras masculinas, chamadas de espermatozoides, e o hormônio sexual masculino. Então, veja só,
Os testículos, eles são importantes por causa da produção do espermatozoide, mas eles não interferem só na reprodução. Quando diz aqui que ele também é responsável pelos hormônios masculinos, né, a produção de hormônios masculinos, nós vamos atribuir a eles algumas características que a gente atribui ao homem, algumas características físicas. Depois que termina a infância, começa a puberdade, que vai ser assunto para uma outra aula nossa, os hormônios começam a diferenciar homens de mulheres. A quantidade de pelo no corpo, o crescimento de barba, a voz é diferente, né? Algumas características físicas vão separar, né, os homens das mulheres de alguma forma. E essas características vão se acentuando por causa da produção desses hormônios. Então, os testículos vão produzir as células reprodutoras, os gametas ou espermatozoides, e também vão produzir esses hormônios que modificam a aparência física da pessoa, aqui no caso do homem. E o que são gametas, professora? Quando a gente diz que os testículos produzem as células reprodutoras ou gametas, o que é que significa isso, né? Lá no texto, a gente viu que os gametas são espermatozoides, mas espera, existem gametas masculinos e gametas femininos. O gameta masculino é o espermatozoide. Ele é mais ou menos desse jeito. E o gameta masculino é o óvulo. Opa! Então, gameta se refere à célula reprodutora tanto masculina quanto feminina. Mas nós temos, né, nomes diferentes. Essa aqui é a feminina, gameta feminina, a célula feminina, e essa aqui é a masculina. Os gametas vão carregar para um novo ser a informação genética do pai e a informação genética da mãe. Então, por que a gente parece um pouquinho com o papai, um pouquinho com a mamãe? Porque aqui tem DNA do papai, né, informação genética, e aqui tem DNA da mamãe, informação genética. Então, os gametas são essas células reprodutoras. Por que a masculina tem isso aqui? Para ela poder se mover no líquido até encontrar a célula feminina. Então, esses são os gametas. Agora você está entendendo o que é produzido lá no testículo. Glândulas como a próstata e as vesículas seminais produzem líquidos que facilitam a sobrevivência e a movimentação dos espermatozoides. O conjunto dos espermatozoides e esse líquido formam sêmen ou esperma. Então, para esse espermatozoide, quando a gente fala aqui das células, né, dos gametas, eles são invisíveis a olho nu, eles são microscópicos. Para que eles consigam, né, os espermatozoides consigam sair lá de onde eles estão, do sistema masculino, e chegar até no óvulo, eles precisam desses líquidos, né, desses líquidos produzidos na próstata e na vesícula seminal, vesículas seminais, são duas, né? Para chegarem até o destino deles, até onde eles precisam. Eles precisam desse líquido para transportá-los. E nós chamamos esses líquidos de esperma, porque ele contém espermatozoides, ou de sêmen, né? Então, a gente fala, às vezes, inseminação, tem a ver com esse nome. Então, é o sêmen ou esperma, é esse líquido todo junto, né? O que produziu na vesícula, o que produziu na próstata e mais os espermatozoides. A uretra é um canal por onde passam a urina e o esperma.
Esses materiais são eliminados em momentos diferentes. Não ocorre a passagem da urina e do esperma ao mesmo tempo. Então, pessoal, veja só. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a bexiga não é um órgão do sistema reprodutor, mas que ele está aqui por causa da proximidade com o sistema reprodutor? Então, veja só, a bexiga é onde fica armazenada a urina. E aqui, ó, é o canal da uretra, por onde sai a urina. Então, ela tem uma relação com esse sistema, apesar de não participar dele. Esse mesmo canal da uretra é o canal por onde vão sair os espermatozoides e os líquidos ali que compõem o sêmen. Veja que a gente tem aqui ó, os canais deferentes. E aqui a próstata e as vesículas seminais ligadas também à uretra. E preste atenção no texto, esses dois líquidos jamais vão sair ao mesmo tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, não vai acontecer simultaneamente. O pênis é o órgão que envolve a uretra. Na ponta desse órgão está a abertura da uretra, pela qual sai a urina. Dentro do pênis existe um tecido esponjoso. Quando esse tecido recebe muito sangue, o pênis fica duro ou ereto, aumentando o tamanho. Então, veja só a relação que existe entre todos os sistemas. Aqui, para que esse sistema, esses órgãos funcionem e cumpram a sua função, existe aí uma relação com o sangue circulando, com o sistema circulatório. E aqui a gente tem a maneira como funciona então o sistema reprodutor masculino. Nós temos também, pessoal, quando a gente fala do corpo humano, nós temos diferentes especialidades médicas para cuidar de cada sistema, ou às vezes até de um órgão específico. Para cuidar do sistema reprodutor masculino, nós temos duas opções, depende do que a pessoa vai cuidar, Então, veja só, nós temos diferentes especialidades médicas que cuidam de diferentes sistemas do corpo em diferentes fases da vida. Por exemplo, o pediatra vai cuidar de crianças, o cardiologista vai cuidar do coração. Qual especialidade médica cuida do sistema reprodutor masculino? Veja que a gente tem aqui duas especialidades. Urologista ou andrologista. O médico urologista cuida do sistema urinário de homens e de mulheres também. O profissional é especialista também em órgãos reprodutores masculinos e realiza exame de próstata, por exemplo. Geralmente, o profissional mais procurado quando o assunto é os primeiros cuidados com a saúde do homem. Então, o urologista, apesar de cuidar também da mulher, ele vai cuidar do sistema reprodutor masculino, vai fazer exame de próstata, vai cuidar dessa especialidade. E tem também o andrologista. Não, a gente ainda está falando do urologista. O especialista é dedicado ao diagnóstico e tratamento de diversas doenças, entre elas as doenças do trato urinário. Já o médico andrologista é o profissional especializado em cuidar do sistema reprodutor masculino, além de verificar suas funções sexuais, como já mencionamos. Então, a gente tem aí cuidando do homem essas duas especialidades. Na aula de hoje, nos lembramos que os seres vivos se reproduzem. Vimos que existem órgãos que diferenciam biologicamente homens e mulheres. Entendemos que esses órgãos se relacionam à reprodução humana e conhecemos os órgãos e funções do sistema reprodutor masculino. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!